Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha só gente, eu sou o instrutor Aldinho. Se você é novato aqui no canal, por favor se inscreva nesse canal, dê um joinha aí nesse vídeo, que isso é muito importante pra gente, certo? E eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Olha só gente, hoje eu vou falar com vocês sobre os pedais do carro. Você que é novato no trânsito, você que já tirou a habilitação e está aí precisando treinar, né? Você provavelmente vai precisar saber muito dessa dica que eu vou falar para vocês. E principalmente você que vai fazer a prova do Detran, que é importante também que você saiba aí utilizar direitinho os pedais. Gente, veja bem, não é novidade a gente saber que os pedais do carro, ele que comanda tudo, é o que domina toda a situação. Então é muito comum vocês escutarem por aí, ou talvez você até pode se enquadrar nessa situação, das pessoas elas dizerem para você o seguinte: eu tenho medo de dirigir, eu acabo ficando com medo, eu não sei o que fazer, eu fico desesperado, desesperada, certo? E na grande maioria das vezes, o nervosismo, ele não é o culpado assim totalmente disso aí. O nervosismo, ele é desencadeado em virtude de erros que vai cometendo, o motorista vai cometendo erros, principalmente com os pedais, e acaba gerando esse nervosismo, essa ansiedade, certo? E fazendo com que, em algumas situações, o motorista faça até uma besteira, né? Então eu sempre costumo orientar os meus alunos durante as minhas aulas práticas sobre o exercício, sobre treinar os pedais. E hoje eu vim trazer aqui para vocês justamente um exercíciozinho bem bacana que vocês vão fazer no carro de vocês, principalmente também aquelas pessoas que vai fazer o exame do Detran. Se você tiver a oportunidade de fazer uma revisão de prova, tiver aqui em Maceió aqui comigo, aqui é interessante você vir na Autoescola Alagoana, fazer uma revisão de prova, porque eu vou te explicar tudo isso aqui na prática e você vai poder fazer comigo aqui no carro, inclusive no mesmo carro, no carro igual ao carro da prova, certo? E você vai poder fazer comigo esse exercício. Então fique comigo até o final do vídeo, e no final do vídeo eu vou dizer para você qual vou te dar também dicas para você sobre o exame do Detran e quais são os primeiros procedimentos que você vai fazer ali para começar a sua prova. Então fique comigo até o final do vídeo, que aí eu vou falar para você sobre esses procedimentos. E agora voltando aqui, gente, a questão dos pedais, então é muito importante você compreender o uso de cada pedal. O carro que você vai fazer a prova lá é um carro manual. Isso significa o quê? O carro manual, ele não faz nada por você. É diferente do carro automático, que o carro automático ele faz algumas coisas por você. Por exemplo, a embreagem não tem, ele já usa o sistema do próprio carro automático, ele mesmo já faz o procedimento de meia embreagem, do ponto da embreagem, enfim. Já no carro manual, você não tem essa moleza aí, digamos assim, né? Você mesmo tem que fazer. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre o pedal da embreagem. Vejam bem, gente, o pedal da embreagem, ele possui um ponto. Sim, um ponto. O que significa esse ponto? Veja bem, a gente costuma dizer muito por aí, você vai fazer a meia embreagem na ladeira. A meia embreagem na ladeira. E o que é a meia embreagem? Inclusive aqui no teste do Detran aqui em Maceió, não precisa mais fazer essa meia embreagem como era feita antigamente. Era feita de que forma? Você achava o ponto da embreagem e ficava com o carro paradinho só pelo ponto da embreagem e depois acelerava o carro e saía, enfim, soltando a embreagem devagar. Era assim, dessa forma que era feito. Hoje não precisa mais fazer isso. Você para na ladeirinha ali, acha o ponto da embreagem. Esse ponto da embreagem, gente, é o que mais as pessoas têm dificuldade de achar ele. Por quê? Os carros novos hoje em dia, a tremidinha, aquela tremidinha, tem gente que eu sei que pode até falar aqui no canal: Aldinho, o carro não treme, Aldinho, é isso, aquilo. Gente, veja bem, o Gol, certo? O carro que a gente faz a prova do Detran, ele dá uma tremidinha. Você consegue sentir a tremidinha, entendeu? Não é uma tremida, por exemplo, como o Uno.
Você pega, por exemplo, o Uno, ele vai tremer bem mais, entendeu, que o Gol. Ele dá uma tremidinha que serve para te orientar, essa tremidinha. Até porque se não houvesse essa pequena tremidinha, o condutor ele não conseguiria se orientar, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês apertam a embreagem. No meu caso aqui, eu vou botar uma marcha ré, que eu estou pertinho da parede aqui, certo? Então, vamos lá. Quando eu solto o pedal da embreagem, ó, observem, vocês vão observar que o próprio celular aí, ele começa a tremer, ó. Ele começa a tremer, entendeu? Quer dizer, isso quer dizer o quê, ó? Ele quer dizer que eu tô ali no ponto da embreagem. O carro tá dizendo para mim assim, olha, se você soltar o freio, eu vou sair, entendeu? Então aprendam, gente, a se comunicar com o veículo. É o que eu sempre também oriento. Então o ponto da embreagem, ele tem a sua particularidade de acordo com cada carro. Por exemplo, é muito comum você pegar um carro que o ponto da embreagem seja lá embaixo. Tipo, você solta uns 2 centímetros, você já começa a sentir o ponto da embreagem. Já no caso do Gol, você tem que soltar bastante, já tem o ponto da embreagem bem mais alto já, que eu acredito que é a grande maioria dos carros, entendeu? Então, o importante é você ter na tua mente que a embreagem existe um ponto, em que esse ponto ele vai passar alguma reação no carro para você, e na maioria das vezes é uma leve tremidazinha, e aí você vai soltar o pedal do freio. Mas Aldinho, eu tenho que ficar com esse pé no freio enquanto eu acho o ponto da embreagem? Sim, você tem que ficar com o pé no freio. Porque veja bem, imagine se você para num sinal de trânsito, ou você para lá na rampa do Detran, e o teu pé está fora do freio. Então você precisa ensinar esse pé seu a sair do freio, a apoiar no freio, a apertar o freio. Uma coisa também bem interessante. A pisada do pé direito, ela é diferente da pisada do pé esquerdo. Isso é interessante também você saber. Quando eu vou usar o pedal da embreagem, eu piso rápido, forte, entendeu? Firme, até o final, certo? Até o final do curso da embreagem. Quando eu vou pisar no freio, observa só a diferença. Eu tenho que ser rápido também no freio, embora leve. Eu tenho que ensinar, você tem que ensinar o teu pé, veja bem, a tocar o freio e apertar de leve o freio. A tocar e apertar. Mas Aldinho, eu sempre paro o carro de uma forma brusca. Porque talvez, veja bem, você está deixando para tocar esse freio muito em cima da onde você vai parar. Vamos supor, você estipula uma esquina que você vai parar na parada obrigatória. E de repente você não calculou esse tempo antes. É por isso que o exame do Detran ele exige que você primeiro toque o freio, certo? Dá uma leve apertadinha para que lá atrás as luzes se acendam, avisando para o condutor que vem atrás que você está parando o seu carro. E em seguida você aperta a embreagem, depois freia, certo? Justamente pensando nisso aí também, ó. Pensando em te testar, para saber como é que anda a tua sensibilidade com o freio. E olha só, gente, que observação bacana que eu fiz ao longo do tempo trabalhando como instrutor, e eu quero já passar para você essa dica também. Quem não sabe apoiar o pé no freio, certo? Para poder apertar gradativamente, provavelmente também não sabe acelerar. Porque raciocina comigo, o mesmo pé que pisa no freio é o mesmo pé que pisa no acelerador. Então se tu não sabe apoiar o pé no freio, provavelmente você também não vai saber apoiar no acelerador. Consequentemente vai resultar em quê? Em acelerações mais bruscas, entendeu? E todos esses movimentos irregulares que acontecem, essas pisadas irregulares, elas vão afetando diretamente o seu psicológico. Porque imagine, você está dentro do carro e de repente você não saber de nenhuma dessas informações que eu estou te passando aqui, não ter prática com elas, e aí você começa a usar os pedais de qualquer forma. O que vai acontecer? Isso aí vai causar movimentos irregulares no carro, o carro vai ter uma saída brusca, ele vai ter uma parada brusca, ele vai estancar bastante quando você não domina o ponto da embreagem, e tudo isso aí vai afetar o quê? O seu psicológico. Quando você não domina o carro, também você não domina-se psicologicamente. Então é um conjunto de coisas. Você precisa dominar essa teoria que eu estou te falando, você precisa dominar depois o carro, para depois você controlar-se emocionalmente. Então é algo que acontece um dependendo do outro.
É muito fácil chegar para você e dizer assim, tenha controle emocional. Mas se você não tiver controle dos pedais, se você não tiver treinado aquilo que está na tua mente da forma correta, é praticamente impossível você ter controle emocional. Porque se você não está dominando o carro, você provavelmente não vai dominar o seu emocional também, certo? E a respeito do acelerador agora. O acelerador também você tem que pisar devagar, certo? Você tem que apertar ele graduativamente. Para que serve o acelerador do carro? Para dar força no carro, certo? Então toda vez que eu quero força, que eu quero aumentar, por exemplo, um pouco da velocidade para que o carro peça a próxima marcha, eu sempre vou usar o acelerador. Por que tem pessoas que têm dificuldade na troca de marcha? Porque ela não sabe acelerar. Imagina, eu saí na primeira marcha. Eu tenho que ter um pouco de aceleração, principalmente se eu estiver no aclive, subindo. Eu tenho que ter essa aceleração para que o carro ele tenha força para sair, certo? Então, resumindo, você vai apertar o pedal da embreagem sempre forte, firme, rápido até o fundo. O pedal do freio, ele não vai até o final, ele sempre para ali mais ou menos na metade, um pouquinho a mais da metade. Você tem que pisar sempre de leve e apoiando primeiro para depois apertar. Ensine isso para os teus pés fazer dessa forma durante os seus treinos. Acelerador também, sempre acelerando devagarzinho, graduativamente, devagarzinho, certo? E agora a surpresa que eu preparei para vocês, no caso a surpresa não, a dica, né, que vocês já sabem, quem acompanha aqui meu canal já sabe já, é sobre os 8 procedimentos que você tem que fazer antes de você começar a prova do Detran. Tem muita gente perdendo ponto, inclusive no início da prova, porque não faz, gente, os 8 procedimentos, que é o que? Primeiro, arrumar o banco. Eu tenho que arrumar o banco, gente, ó, apertando sempre o pedal da embreagem. Tem gente que só coloca o banco para frente e não testa. Isso vai ficar também complicado. Imagine, se você não testou, na hora que você ligar o motor já estiver ligado, se for passar a marcha, você não vai conseguir, entendeu? Então, primeiro, eu arrumo o banco, certo? Tem essa alavancazinha do lado de cá. Tem esse outro também, esse outro ajuste aqui que eu posso fazer um ajuste de vai e vem, certo? Segundo procedimento é arrumar os retrovisores. Arrumo esse, arrumo aquele e arrumo esse aqui, ó, conforme eu preciso para ver toda a visão lá de trás. Terceiro, coloco o cinto de segurança, certo? Quarto procedimento, ligar o motor do carro. Aqui no exame do Detran de Maceió, o examinador às vezes ele está dentro do carro, o ar-condicionado está ligado, e em virtude do ar estar ligado, geralmente o motor também já está ligado. Então uma dicasinha bem bacana é você observar aqui o contagiro do carro, ó. Se você vê que o contagiro aqui está indicando aqui o ponteiro no 1, é sinal que o motor do carro está ligado. Então você vai pular esse quarto procedimento e você vai vir aqui para o quinto, que é colocar a primeira marcha. Sexto procedimento, com o pé apertando o freio, eu solto o freio de estacionamento, freio de mão, conforme você queira chamar, certo? O sétimo procedimento é ligar a sinalização, que no caso aqui do exame do Detran é a seta para a esquerda, no início aqui, e observar o retrovisor, certo? E andar, gente, fazer esse primeiro movimento observando o retrovisor com as mãos firmes no volante e confiante para você passar na prova do Detran, certo? Gente, essas foram todas as minhas dicas que eu tinha para esse vídeo para vocês, certo? Acompanhe os meus vídeos no canal e se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like. Isso é muito importante aqui para o crescimento do canal e para que esse vídeo aí, ó, o YouTube entenda que ele serviu para você, ele serve para outras pessoas. Então o seu joinha, ele é muito importante. E se inscreva no canal. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, por favor, se inscreva. E um detalhe muito importante, gente, ative o sininho ali, certo? Que sempre que eu postar um vídeo novo aqui, com o sininho lá ativado, você já recebe também em primeira mão, ok? Um forte abraço, gente. Todos vocês fiquem com Deus. Eu sou o instrutor Aldinho, o instrutor das dicas infalíveis.